Ed Gein, o fazendeiro que inspirou a criação dos maiores monstros do cinema. No coração frio de Plainfield, Wisconsin, existia uma fazenda isolada, envolta por um silêncio tão espesso que até o vento parecia evitá-la. Ali vivia Ed Gein, um homem de aparência inofensiva, tímido, quase infantil. Mas por trás de seus olhos vazios, dormia algo muito mais sombrio que o inverno. O cheiro de terra úmida e ferrugem impregnava cada parede, cada tábua rangente daquela casa. A comunidade via Ed como um homem simples, solitário, mas ninguém sabia que, dentro daqueles cômodos, o mal estava se costurando, literalmente. Essa é a história do fazendeiro que inspirou os maiores monstros do cinema, e cujos horrores reais fariam qualquer roteiro de Hollywood parecer brincadeira de criança. Tudo começou com Augusta, a mãe de Ed. Fanática religiosa, ela pregava que o mundo era um poço de pecado e que as mulheres, todas, exceto ela, eram servas do diabo. Ed cresceu sob gritos e versículos, sendo moldado como um boneco de carne e culpa. Augusta isolou o filho do mundo, proibindo amizades, amores e até risadas. Seu domínio era absoluto. Ed não via mulheres, via tentações. Quando ela falava de punição divina, ele ouvia com olhos marejados, acreditando que cada desejo seu era uma ofensa contra Deus. E quando Augusta morreu, Ed perdeu não só a mãe, perdeu o último pedaço de humanidade que ainda restava dentro dele. Após a morte de Augusta, a casa se transformou em um mausoléu. Ed trancou o quarto dela e nunca mais permitiu que ninguém entrasse. O resto da fazenda, porém, começou a apodrecer junto com ele. Poeira, ratos, jornais velhos e um cheiro agridoce de decomposição preenchiam o ar. Ed dormia em um canto da cozinha, cercado por garrafas e silêncio. Ele ouvia a voz da mãe, às vezes doce, às vezes furiosa. O vazio dentro dele começou a tomar forma, e então veio a ideia. Se ele não podia mais ter a mãe, talvez pudesse recriá-la, com suas próprias mãos. Gein começou frequentando cemitérios à noite. A lua o guiava enquanto ele cavava, respirando fundo o perfume úmido da morte. Desenterrava mulheres que lembravam Augusta, cortava suas partes e levava para casa. No início dizia a si mesmo que não fazia mal algum. Era apenas para estudo, para se sentir perto dela. Mas logo o fascínio virou obsessão. Ed não apenas tocava os mortos. Ele os transformava. Limpava, costurava, preservava. Peças humanas viraram utensílios. Rosto virou máscara. Pele virou decoração. A fazenda virou um ateliê macabro de necrofilia e adoração doentia. Em novembro de 1957, a senhora Bernice Warden, dona de uma loja local, desapareceu misteriosamente. A polícia seguiu rastros de sangue até a caminhonete de Ed Gein. Ao entrarem na fazenda, o pesadelo se revelou. No galpão, o corpo de Bernice pendia de cabeça para baixo, aberto como um animal abatido. O silêncio foi cortado por um grito de horror dos policiais. E o cheiro era indescritível. Dentro da casa, cada cômodo era um museu do grotesco. Cadeiras estofadas com pele humana, taças feitas de crânios e até uma coleção de máscaras feitas de rostos arrancados. Entre os achados havia algo ainda mais perturbador. Um traje completo feito com pele feminina, costurado à mão, com uma precisão quase artesanal. Era o corpo que Ed vestia para se sentir ela, a mãe. Ele dizia que ao vestir aquele traje, podia ouvir Augusta novamente, sentir seu toque, sua voz. Era sua forma de renascer como ela. O horror dessa revelação sacudiu a América. Gein não era um simples assassino. Era o filho que não aceitou a morte da mãe e decidiu costurar o impossível, trazê-la de volta à vida, mesmo que à força. Os investigadores descreveram o interior da fazenda como uma mistura de laboratório, açougue e capela. Cada objeto parecia ter um propósito ritualístico. Crânios usados como tigelas, corações guardados em frascos, narizes pendurados em cordas. O ambiente exalava algo espiritual, mas profano, como se Augusta ainda observasse tudo através da loucura do filho.
A fazenda inteira era um corpo, e Ed era o sacerdote de sua própria seita macabra, onde a liturgia era a mutilação e o sagrado era a carne. No interrogatório, Gain não demonstrava raiva nem prazer. Falava com a calma de quem descreve uma receita de bolo. Ele dizia que só queria voltar para casa com a mãe. Seu olhar vazio assustava mais que qualquer crime. Psicólogos declararam-no insano, mas o que mais chocava era sua ingenuidade. Ed não via monstros. Ele era o monstro. Dentro dele, não havia malícia, apenas delírio. E talvez esse seja o terror mais real de todos. O mal que nasce da inocência corrompida, do amor transformado em doença. Em 1958, Ed Gein foi declarado mentalmente incompetente e enviado para um hospital psiquiátrico, onde viveu até sua morte, em 1984. Nunca demonstrou arrependimento, apenas uma estranha nostalgia. O mundo, porém, nunca esqueceu. Sua história abriu uma cicatriz no imaginário americano. Os crimes de Gein inspiraram Norman Bates, Leatherface, Buffalo Bill e redefiniram o terror. A partir dele, o horror ganhou um rosto real. O do homem comum, do vizinho que cumprimenta com um sorriso e esconde um inferno dentro de casa. O que mais assusta em Ed Gein não é o sangue, nem os corpos. É o fato de ele ter existido. Um homem simples, criado sob fé e medo, que virou o espelho mais sujo da alma humana. Sua fazenda virou símbolo do mal disfarçado de inocência. E seu nome, mesmo décadas depois, ainda ecoa como um aviso. O verdadeiro terror não mora nos filmes, mas nas mentes quebradas pelo fanatismo, pelo isolamento e pela obsessão. Ed não criou monstros, ele os revelou. E talvez, ao olhar muito tempo para ele, a América tenha visto um reflexo de si mesma. E foi assim que o fazendeiro solitário de Wisconsin se transformou na origem de nossos pesadelos. O homem que costurou carne e culpa e que, sem saber, deu vida ao terror moderno. Se você chegou até aqui, é porque tem coragem, ou curiosidade o bastante para olhar o abismo nos olhos. Obrigado por assistir. Deixe seu like, se inscreva no canal Mistérios e Curiosidades e conte pra gente nos comentários. De onde você está assistindo? Até o próximo mistério. E cuidado. Às vezes os monstros que inspiram o cinema ainda caminham entre nós.